Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, queridos. Louvado seja Deus. Aleluia. Palavra do Senhor, amados. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz a palavra: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Esta palavra é a voz de um homem que foi provado. É a declaração de um homem que foi trabalhado, mexido por Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia pode até cair, o crente não, viu? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. É a palavra de um homem que foi, aleluia, mexido nas suas bases, nas suas estruturas. Amém, queridos? E ele faz essa declaração dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero nesta noite, querido, estar ministrando a palavra do Senhor com o tema: os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Louvado seja Deus. Amados, quantas vezes nós já não nos sentimos frustrados? Penso eu que todos os dias nós nos frustramos com alguma coisa. Acredito eu que todos os dias nós, de alguma forma, a gente fica frustrado. Porque sempre a gente espera algo, alguma coisa, e talvez num nível baixo, moderado, não vou dizer que num ápice de elevação da situação, não, mas de alguma forma nós nos frustramos. Talvez não passe dia que nós não tenhamos uma frustração. Quando a gente observa o que significa a palavra frustração, quando a Bíblia vai dizer que Jó declara que os planos de Deus não podem ser frustrados, quando nós observamos e vemos que nós temos planos, fazemos planos, objetivamos algumas coisas, e muitas vezes os nossos planos são frustrados. Os nossos são frustrados. Nós nos frustramos. E assim como nós nos frustramos, os nossos planos também são frustrados. Segundo a psicanálise, frustração é um estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Ele quer, ele deseja, e ele se vê impedido por outrem ou por si mesmo. Há uma barreira, há uma dificuldade para que ele alcance esse êxito, e ele se frustra. Frustração é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva a um desânimo e incômodo. Amém? Quantos já se sentiram assim? Amém, igreja? Aleluia! Será que se nós perguntássemos, eu perguntasse nessa noite, se nós sentimos nesse dia alguma frustração, amém? Quantos poderiam dizer assim: hoje eu fiquei frustrado, pastor? Amém? Quem ficou frustrado nesse dia com alguma coisa? Amém? Alguém ficou frustrado com alguma coisa nesse dia?
Faz assim se você ficou com alguma coisa. Está vendo? É normal. Alguns irmãos passaram o dia e se sentiram frustrados com alguma coisa. Amém? Quais são os sintomas de uma pessoa frustrada? Muitas vezes pode acontecer de ela sentir raiva, desânimo, tornar-se agressiva, revoltada, decepcionada. Ela tem uma falta de motivação, de autoestima, se sente rebaixada por causa da decepção ou do desapontamento que a frustração ocasiona. Agora, é importante eu frisei colocar assim, que um acúmulo de frustrações tem a capacidade de potencializar o desânimo, gerar uma tensão interna e uma desestruturação emocional, que ocorre em diversos ou diferentes níveis e acarreta diversas consequências. Amém? O início é da minha autoria, as demais é das características daquilo que diz do sintoma de uma pessoa frustrada. Amém? Agora, querido, o importante nisto é em ver que nós precisamos filtrar toda e qualquer frustração. Filtrar. O mais importante, evangelista, obreiros do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo que está aqui nesta noite, aleluia, e você que me ouve através da internet, que tem muitas vezes no seu dia muitas frustrações, por algo que não aconteceu, por alguma coisa que não veio, não chegou, situações que se potencializa para lhe causar desânimo. Agora, o mais importante é que nós possamos filtrar essas frustrações, ou seja, não deixar que elas acumulem em nosso coração, não deixar que elas tomem conta da nossa vida, do nosso sentimento, do nosso estado emocional. Nós não podemos deixar e permitir que as frustrações que nos ocorrem, elas tenham a capacidade de fazer nós desacreditar. Amém? Glória a Deus. Está me entendendo nessa noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Então veja bem, queridos, eu já me frustrei comigo mesmo, querido. Quantos já não se frustraram consigo mesmo? Quantas vezes nós não nos pegamos frustrados conosco mesmo, com a nossa própria vida? A gente fica frustrado, a gente se frustra com as pessoas, com os homens, a gente se decepciona, é quase que a mesma coisa, né? Mas não é. Decepção e frustração há uma certa diferença, mas a gente fica frustrado com os homens, né? Agora, eu já fiquei frustrado com Deus. Talvez você já tenha ficado frustrado com Deus. Aí você pode se dizer, mas pastor, como pode? Pode. Sabe por quê, queridos? Porque nós, às vezes, projetamos alguma coisa, intentamos alguma coisa, fazemos elaboramos projetos, situações, e nós parece que queremos dizer para Deus, olha Deus, vai ser assim, vai ser desse jeito, vou fazer dessa forma, vai assim, 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 e estabelece, e a gente quer dizer assim para Deus, assina embaixo, dá o respaldo, como se os nossos planos fossem os planos de Deus. Aí Deus vem, Ele muda tudo e fala, não foi assim que eu fiz, não foi assim que eu determinei, não é o meu projeto, não é o meu plano, e a gente se vê frustrado com Deus, como se Deus não soubesse o que está fazendo, como se Deus não soubesse todas as coisas. Isso é normal, querido, isso não é falta de fé,
Isso não é falta da espiritualidade, isso não é falta de compromisso com a palavra, isso não é falta de ser um verdadeiro cristão, não. Isso é porque nós constantemente nos vemos em frustrações. E não adianta dizer que você não fica, porque de alguma forma nós ficamos, amém, querido? Louvado seja Deus, aleluia. Mas diga nessa noite, os meus planos, diga, os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus não podem, amém? Os nossos planos podem ser frustrados, nós podemos até fazer planos, projetos, serem frustrados. O próprio Deus pode frustrar nossos planos, mas Ele estabelece os seus planos, e os seus planos não podem ser frustrados. Isso dá uma certeza a nós, que Ele está gerenciando. Isso dá uma certeza à igreja do Senhor Jesus, que Ele está cuidando, zelando, que Ele tem tudo estabelecido, já desde os tempos eternos, aleluia. Não é nada por acaso, não é nada por sorte, não, Deus já escreveu de forma correta os seus planos. O mais importante é que nós possamos entrar nos planos de Deus. O mais importante é que nós, quando vai querer fazer os planos, a gente elabora os nossos planos. Mas é mais importante a gente falar: Deus, me coloca dentro dos teus planos. Porque os teus planos não podem ser frustrados, aleluia. Quem está nos planos do Senhor, querido, aleluia, quem caminha nessa diretriz, vai ver se realizar na sua vida, vai contemplar a bênção de Deus, vai ver o agir do Espírito Santo, aleluia, vai contemplar o milagre, vai ver as bênçãos, as portas, vai operar, Deus vai manifestar, vai ser bênção, porque plano é o do Senhor, amém? Lógico que isso não impede nós de fazer plano, né? Se Deus vai respaldar, a gente não sabe. Ele pode frustrar nossos planos, amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, hoje é culto de ceia. É a expressão máxima da comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo, né, querido? E eu acredito, amados, quando estava preparando essa mensagem, essa ministração aqui à igreja, eu acredito que esse é um dos maiores desafios da nossa vida. Nesse tempo que nós estamos vivendo de incertezas, talvez seja um dos nossos maiores desafios, nós não ficarmos frustrados. Como eu disse, é difícil nós não nos frustrarmos. Então, para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez o maior desafio seria nós não ficarmos frustrados. Por quê? Porque tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vivendo, parece que tem um único objetivo, é de roubar a nossa capacidade de crer, é de roubar a nossa capacidade de confiar no Senhor, de acreditar, aleluia, que vai mudar. A capacidade de nós acreditar, aleluia, que o amanhã vai ser diferente. A capacidade de nós acreditar que o melhor está por vir. Talvez a gente não veja, talvez a gente não haja, aleluia, não olhe para o cenário mundial e não veja expectativa, mas o melhor de Deus está por vir, e o melhor de Deus que eu e você está esperando, aleluia, não é as benesses dessa terra, é aquela que vem do céu para a nossa vida. Mas tem uma coisa, Deus está no controle, está gerenciando todas as coisas.
não está alheio à situação, não perdeu o controle das coisas, aleluia, amém, igreja? Tem muitos que estão achando que Deus perdeu o controle, porque a coisa desenfreou, a pandemia está arrasando, matando aí, até quem não morre de outras coisas aí, mas estão dizendo que é pandemia, né, que é o coronavírus, então, estão falando que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, Deus continua no controle de todas as coisas, louvado seja o nome dEle, aleluia, porque Ele é Senhor, porque Ele é fiel, amada, e com a sua igreja, com o seu povo, aleluia, Ele tem uma aliança estabelecida com os fiéis da terra, oh glória, Ele tem uma aliança estabelecida com os fiéis da terra, amém, igreja? Posso ouvir um amém? Graças a Deus, aleluia. Então veja bem, querido, é justamente o que é necessário, crer para uma vida espiritual e verdadeiramente cristã, crer que pode haver um salto de qualidade de vida, não só pessoal, mas no contexto familiar, no cenário político, com respeito ao controle e erradicação de doenças, na diminuição das violências, etc, e etc. Crer que pode mudar, que pode ser diferente, aleluia, ainda que a gente sabe que as evidências dos fim dos tempos não são bem de coisas agradáveis, boas, momentos de êxtase, não, são de momentos de dores, a gente bem que sabe, querido, mas nós precisamos ter a capacidade de crer, amém? Porque mesmo quando, aleluia, há dificuldade, há dor, há sofrimento, pode estar acontecendo e vai acontecer coisas muito piores do que nós já temos visto, nós precisamos manter a nossa estrutura de fé, a crença, a nossa capacidade de acreditar, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Então me escute, amados, a gravidade desses desafios é quando a dúvida se instalam no coração daqueles que professam a fé no nosso Deus e no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é difícil. É quando a dúvida, ela não está naquele lá fora que não conhece a palavra. É quando a dúvida não está no coração daquele que não tem compromisso com a verdade de Deus. É quando ela se instala no coração de quem crê, de quem confia, de quem está na presença de Deus, de quem está na casa de Deus, de quem, aleluia, dobra os seus joelhos e fala com o eterno Deus. É quando a dúvida se instala no seu coração. Isso é mais difícil, amém, querido? Louvado seja Deus. Muitos cristãos estão frustrados quanto à sua crença, sua fé, a fé que envolve sua chamada, sua vocação, seu ministério. Já perderam a sua identidade espiritual. Pegaram a carteirinha que Jeová deu. Jeová deu a carteirinha e falou: meu filho, está aqui a carteirinha sua, tua chamada, teu ministério, a tua vocação. Toma aqui, ó, tem teu nome, tem a tua fotografia, toma, é teu. Obrigado, Senhor, que bênção. Mas em determinado momento, pega ela, enfia em qualquer lugar, perde. Ou pega ela, fala: Jesus, pega de volta a carteirinha, toma. Eu não estou crendo mais, eu não acredito mais, eu deixei de confiar, eu deixei de acreditar, eu deixei de devassuvianai, de ouvir a voz do teu Espírito falando comigo. Você está entendendo, igreja? Amém? Cristãos professos, isso é pior, amém?
Aleluia. Sabe, queridos, às vezes, a igreja pode até se cansar de me ouvir falar, porque eu me acho muito crítico às vezes. Eu considero-me que eu sou crítico, porque muitas vezes, amado, eu falo com respeito às questões dos nossos tempos modernos, porque há tempos atrás nós não tínhamos isso dentro da igreja. Nós não vivíamos a era do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, de todas essas redes sociais. Mas eu me vejo muito crítico a esse respeito. Eu penso, querido, que a frustração de muitos cristãos já romperam os limites da fé, já passaram a ser existencial. A frustração de muitos cristãos, eu creio que já está sendo um problema existencial, que parece-me que alguns cristãos, ou muitos deles, né, na verdade, que não são poucos, eles encontraram o seu lugar, eles conseguiram encontrar o seu lugar na existência. São muitos bons comediantes. Você está me ouvindo nessa noite? São muitos bons comediantes. Eles são ótimos modelos fotográficos. Ótimos, querido, modelos fotográficos. Muitos cristãos são ótimos modelos fotográficos. E muitos cristãos são excelentes atores. Excelentes atores. E a cada dia menos pregadores da palavra de Deus. A cada dia menos testemunhas de Cristo. A cada dia menos pregoeiros da justiça e da fé. A cada dia menos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E cada dia menos tementes e obedientes ao Senhor. Oh glória! Ramadaçuia mandarai. Aleluia! Você está entendendo, querido? Quem está me entendendo nessa noite, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus, porque eu estou entendendo o recado de Jeová nessa noite. Você está entendendo, querido? São bons comediantes, ótimos atores, ou ótimos modelos fotográficos, e excelentes atores. Amém? Glória a Deus. Agora, amados, a despeito de tudo isso, frustrações, elas são ocasionadas por situações, como nós já falamos aqui. Estou esperando uma resposta, mas não vem, fico frustrado. Aquele emprego, eu queria promoção, mas não deram, estou frustrado. Porque eu planejei fazer isso, não aconteceu, estou frustrado. Porque a irmã falou uma coisa que era para ser benção, e ela não falou, não fez nada, fiquei frustrado. Existem N questões, situações que causam frustrações. Agora, a despeito de tudo isso, nós vamos observar que existem perdas, existem doenças, existe ansiedade por promessas que não chegam. Até isto causa frustração. Porque Deus levantou o profeta, e eu estou frustrado, porque não se cumpre, não acontece, porque o tempo não era o tempo de Deus, ou porque o profeta falou emocionalmente, e nem se desculpou por isso, pela sua emoção. Então tem tanta coisa, querido, que envolve a vida dos homens, e as pessoas ficam frustradas a respeito disso. Agora, o que pode levar alguém a frustrar-se na sua crença, o que pode levar alguém a frustrar-se na sua fé, de modo a viver de forma contrária a tudo aquilo que ela defendia?
de forma que ela venha viver de forma contrária a tudo aquilo que ela declarava. Você já parou para pensar? A força que tem quando a frustração ela chega ao nível do desânimo, de ocasionar desânimo, de potencializar no coração de um cristão, porque ele acumula as frustrações, não consegue filtrá-las, e aí por conta disso, chega a determinado momento, que ele diz, chega, não dá mais, vou parar, para tudo, chega disso. Tem que tomar cuidado, igreja, amém? Louvado seja Deus. Então veja bem, querido, eu quero aqui nesta noite, agora entrar nessa palavra, nessa mensagem, e eu quero ser breve, amém? Terminar dentro do horário, vou acabar dentro do horário. Jó, ele fez declarações de fé, e ele vai fazer declarações em meio às mais dolorosas perdas pessoais. Jó faz declarações de fé no momento que ele está passando, está no ápice da dor, no momento que ele está vivendo podemos dizer assim, está vivendo, como alguns possam dizer, dos tempos modernos, alguns falam assim, estou vendo um inferno astral, inferno astral. Jó estava vivendo um momento de extrema dor, Então veja bem, queridos, amados, nós refletirmos sobre esse livro de Jó, nos faz entender que é possível preservar a fé e a comunhão com Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Quando a gente medita no que acontecera a um homem chamado Jó, a gente vai observar que é possível nós acreditarmos, confiarmos, nós passar pelo momento, confiando, acreditando e tendo fé, como teve o nosso irmão Jó. Amém? Mesmo no sofrimento. Agora, primeiro, e eu quero me ater à palavra de Deus, do livro de Jó, lançarão dúvidas quanto ao seu caráter e à sua integridade. Jó no capítulo 1, versículo 8 a 10. Capítulo 1, versículo de 8 a 10. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa, e tudo a quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Então veja bem, querido, eu lhe faço uma pergunta: já duvidaram da sua sinceridade para com Deus? Já duvidaram alguma vez, irmão, da sua integridade para com Deus? De que você só está na igreja porque tem sido abençoado por Deus? Já falaram alguma vez a teu respeito, dizendo, colocando em dúvida o teu caráter como homem, como mulher de Deus, da sua integridade de vida, de fé, dizendo, só está na igreja porque está sendo abençoado? Porque se Deus pesar a mão, se Deus tirar a bênção, se Deus não dá vitória, não aguenta não, sai da igreja, abandona a fé. Já questionaram a sua integridade espiritual? Amém? Eu quero dizer para você nesta noite, que é justamente desta forma que o diabo, que Satanás, ele age. Ele vai lançar dúvida quanto à nossa integridade espiritual,
quanto a nossa fé. Vai dizer que nós só estamos na casa de Deus porque Deus está dando vitória. Porque o dia que nós passarmos uma provação, a gente não aguenta. A gente abandona. É isso que o diabo faz. Lança dúvidas contra a nossa integridade espiritual, ao caráter da nossa verdadeira fé. A acusação era de que Jó desfrutava de bênçãos materiais. E porque ele desfrutava de bênção material, ele era piedoso. E era só por causa disso que ele adorava. Era por causa disso que ele consagrava a Deus. O que o diabo essencialmente estava dizendo para Deus é isso: você cercou ele, você abençoa a vida dele, você guarda ele, você livra ele, você dá vitória para ele, dá multiplicação de bens para ele, é só por isso que ele te adora. Você está entendendo? Está dizendo que Jó só tinha interesses. Está dizendo que Jó não era sincero para com Deus. Essa é a acusação do maligno, e ele lança hoje contra a minha vida, contra a sua vida. Não escute a argumentação de Satanás. Se ele vem falando dessa forma, desse jeito, a esse respeito, a respeito da tua adoração, que você está na casa de Deus porque está sendo abençoado, levanta a mão para o céu e diga sim, para a glória dele. E se ele provar, e se ele me machucar, e de alguma forma acontecer algo, eu vou continuar adorando, glorificando e exaltando o nome dele. Responda que você é crente não porque você tem benefícios, mas porque ele é Deus na sua vida. Não é pelo que ele te dá, é pelo que ele é na sua vida. Amém? Isso é importante, querido. É pelo que Deus é para mim, não pelo que Deus me dá. Amém? Aleluia. Segundo, poderá sofrer com perdas e enfermidades. Capítulo 1, versículo 11 a 19. Satanás diz: estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí do versículo 13 até o versículo 19, vai suceder diversas situações, aflições, que vêm consequentemente imediatas contra a vida de Jó. Ele perde rebanhos, o fruto das plantações, tudo é saqueado, tudo é levado. Vêm bandos contra ele para tomar o que ele tem. Satanás levanta um exército de ladrões, roubadores, que toma tudo que Jó tem. Depois ele lança um vento forte, um vendaval sobre a casa onde estavam todos reunidos os filhos de Jó. E a casa cai e mata todos os seus filhos. A notícia chega para ele, a notícia vem para ele. Amém, igreja? Das perdas. Mas no capítulo 2, do versículo 4 a 7, Satanás vai responder ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Aí Satanás sai da presença do Senhor e fere a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, sofrerá perdas e enfermidades. E Jó sofreu. Amém? Então, irmãos, nós podemos ser provados através
de perdas e enfermidades. Nós também podemos passar por situações desta natureza. Agora quero dizer para a igreja de Cristo nesta noite, uma vez mais, que este momento na nossa vida de fé é um momento de avaliação. É momento de avaliação. É um momento de determinação, de determinar o que é mais importante para nós. O que é mais importante são os bens? O que é mais importante é a vida? É a carne? O que é mais importante para nós? Se nós declaramos pela fé que a nossa maior riqueza é o Senhor Jesus. Se nós declaramos pela fé, aleluia, que a nossa maior riqueza é o nosso Deus, é a sua presença, é a presença do Senhor Jesus conosco. Essa é a nossa maior riqueza. Então nós vamos ser avaliados. Você está entendendo, querido? A gente olha para a vida de Paulo. Paulo em Filipenses 1:21, Paulo vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você está entendendo? Viver para mim é Cristo. Eu vivo por causa dele, fazendo a vontade dele, fui alcançado por ele, pela misericórdia dele eu estou aqui. Agora, se eu morrer, é lucro. Amém? Paulo sempre estava declarando, era melhor estar com o Senhor, é melhor se desfazer da carne e estar com o Senhor. Mas ele, pelo cuidado da igreja, dos irmãos e tudo mais, ele falou assim: é bom que eu fique, por enquanto, eu estou aqui. Mas era melhor estar com o Senhor. Ele reconhecia essa realidade. Então o melhor não é os bens, o melhor não é a carne, a vida, é melhor, é a presença de Deus. Amém? Agora, quando a gente olha para a palavra, falando justamente de Paulo, a Bíblia mostra esse Paulo, uma pessoa extraordinária, querido, um homem de Deus, de uma capacidade tremenda de fé, de comunhão, quando foi alcançado por Deus, chamado a viver pelo Evangelho. A Bíblia vai dizer assim, eu vou ler, Atos 20, versículo 22 a 24, ele vai dizer assim: agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que afirmação, amém? No capítulo 21 de Atos, a Bíblia mostra que Paulo estava em Cesareia, na casa de Filipe, e chega lá um profeta vindo da Judéia, por nome Ágabo, e a partir do versículo 11 ao 14, Ágabo vai profetizar, e vai acontecer algo. Escute, ouça bem a palavra de Deus. Ele chegou, Ágabo, profeta, ele chegou com o propósito de falar conosco. Lucas está relatando, no livro de Atos, e está falando assim: ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo, e amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim, aí ele vai dizer assim, assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo
partis meu coração. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não foi possível demovê-lo, concordamos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Aleluia. Não foi possível nós convencer ele, não foi possível nós convencer Paulo. Estavam querendo dizer: Paulo não vai não, olha a revelação aí, Paulo está dizendo. A revelação está dizendo o quê? Que vão pegar, vão amarrar e vai ser conduzido para a morte. Você está entendendo? Paulo entende que não é uma revelação dizendo não vá. Deus está avisando, o Espírito Santo está dizendo não vai. Ele está entendendo que Deus está mostrando o que vai acontecer somente. E ele está dizendo: importa que eu vá, não somente ser amarrado, padecer lá, mas morrer pelo nome de Jesus Cristo. Você está entendendo, igreja, nesta noite? Aleluia. As convicções que o cristão tem dentro do seu coração com respeito à vida que ele tem com Cristo. Paulo não andou com Jesus, mas aprendeu dele e de sua palavra. Isso é importante. Ele não andou com Jesus, mas aprendeu dele. Jesus disse lá em Mateus 16, 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Aleluia. Paulo entendeu bem o que dizia essa palavra. Paulo compreendia o que era padecer por amor a Jesus. Ele ia encontrar a vida. Amém, igreja? Agora, para terminar, nós vemos a declaração de fé de Jó. No versículo 20 e 21, Jó vai dizer: naquele momento, ele se levanta. Sucedeu tantas coisas na vida de Jó. Ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se lança na terra e adorou a Deus. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sofreu as perdas todas e ele disse: eu não trouxe nada, não vou levar nada. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode levantar a mão e dar glória para Deus essa noite. Alá mais. Eite amanda sai. Aleluia. Amém, igreja? Você está entendendo, querido? No capítulo 2, do versículo 9 e 10, diz a palavra: no ápice da dor, da enfermidade, enfermo, lá se rapando com caco, cheio de chagas, ferido, a sua mulher vai dizer: ainda retens a sua integridade, ou a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó contra Deus. Jó não pecou diante de Deus, mesmo com a atribuição das palavras que lhe fora dada. A sua mulher vai falar para ele: amaldiçoa Deus e morre, Jó. Como se dissesse: acabou. Não tem mais jeito para você, olha o teu estado, olha a tua situação. Agora, queridos, é interessante, amados, nós olhar para a atitude da mulher de Jó. Ela era crente ou não era? A mulher era crente ou não era? Era temente a Deus ou não era? Quando a gente observa a atitude, eu creio, e a Bíblia vai mostrar que depois ela vai
continuar a história com Jó, onde ela vai gerar filhos com Jó. Agora, certamente então que ela era crente, ela está passando também por um momento de sofrer as mesmas perdas que Jó sofreu. Ela está sofrendo a mesma situação que Jó estava sofrendo, porém ela não está enferma, mas ela está olhando para o seu esposo, ela está olhando para o homem da sua vida, o seu companheiro, que está agonizando em dores, que está todo enfermo, que está sofrendo. Então, como ele está à beira da morte aos seus olhos, o que é que uma mulher poderia dizer? No estado emocional que ela estava. Você entende que a frustração pode ocasionar? É isso que acontece. Ela está frustrada talvez por causa de tudo que sucedeu. Está frustrada com as mortes dos filhos, com a perda dos rebanhos, com a perda de todos os seus haveres. Agora olha para o homem da sua vida, o seu companheiro, lá enfermo, quase morto, e ela está dizendo: Jó, eu não aguento mais eu olhar para você assim. E a palavra dela, como se dissesse, amaldiçoa Deus, é dizer, se você amaldiçoar Ele, Ele vai te matar de vez. Se você amaldiçoar, Ele vai te matar de uma vez só. Então talvez ela diga, amaldiçoa Deus, para que Ele te mate de vez. Acabe com o teu sofrimento. Você está entendendo, querido? Não pelo fato de ela não ser uma serva. Agora, é importante observarmos, eu não sei se alguém falou essa frase ou não, mas me foi ao coração: quem verdadeiramente não conhece o caminho da cruz, no dia da adversidade, fugirá dela. Eu não sei se eu já ouvi, eu não sei se eu li, eu não sei, mas me veio a inspiração dessa frase: quem verdadeiramente não conhece o caminho da cruz, no dia da adversidade, fugirá dela. Você está entendendo, querido? Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, se Satanás teve permissão para tocar em tudo da vida de Jó, por que a sua esposa foi poupada? Por que a sua esposa foi poupada? Nem enfermidade ela sofreu. Agora, o alvo de Satanás era Jó. A Bíblia diz, nós bem conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que unir-se-á o homem com sua mulher, e ambos serão uma só carne. Jó e sua esposa eram uma só carne. Ela não foi tocada na sua carne. E assim como a ordem de Deus foi não tocar na vida de Jó, a sua esposa também foi preservada. É uma carne com ele. Serão ambos uma só carne. Aí Deus fala, pode tocar em Jó, pode tocar na carne dele, nos ossos, pode tocar nele, mas tem uma coisa: poupa-lhe a vida. Agora a mulher, a companheira, é uma carne com ele. Então Deus consequentemente diz, é carne dele, é a companheira dele, a vida dela é como se fosse a vida dele. Está entendendo, querido? Foi preservada. É esse o motivo. Foi preservado. Amém? Louvado seja Deus. Para terminarmos, querido, agora no capítulo 42, qual nós lemos, Jó declara toda a sua confiança em Deus, que todas as coisas sempre estiveram debaixo do controle, debaixo da soberania de Deus.
Quando a gente olha para a palavra do Senhor que nós lemos, Ele está declarando com firme convicção: bem sei que tudo podes. Amados, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nunca. Amados, Deus nunca vai ficar frustrado, sem reação. Nós nos frustramos, perdemos até a reação às vezes, mas Deus não. Deus não vai ficar frustrado. Deus nunca vai ser pego de surpresa em alguma coisa, né? E a Bíblia vai dizer justamente que Jó está dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó conscientemente observa que tudo que havia passado foi um plano de Deus para a sua vida, a convicção do seu coração é forte em dizer: não tem quem possa impedir o teu plano, não tem quem possa argumentar dentro do teu projeto, não tem quem possa parar, bloquear, querer ordenar alguma coisa para Deus, dizer que não vai ser, porque Deus arquitetou, desenhou, Ele projetou, seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. E no versículo 12, a Bíblia diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O último estado de Jó, qual foi? De bênçãos, de saúde, de prosperidade. Eu penso num Jó mais firme, mais convicto, mais cheio da graça, declarando palavras que exaltam a Deus. Amém, igreja? Você crê? Amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Diga para o irmão nessa noite que está aí do seu lado: confia em Deus. Diga para ele: confia em Deus. Diga para ele: acredita no propósito. Diga para ele: Deus conhece o final. Confia em Deus, acredita no propósito. Deus conhece o final. Amém, igreja? Amém? Deus conhece o final. Ah, mas o começo está difícil? Espera o final. Amém? É melhor o final das coisas do que o começo das coisas. Isso é muito melhor, querido. Amém? Nós vamos ver um final de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu peço para o irmão se posicionar para encerrar, em nome de Jesus Cristo, amém? Para nós a gravação, amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Só que ao término, eu peço um minutinho da igreja só um minuto, tá bom? Em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, diante da Tua presença e do poder da Tua palavra, dentro das convicções que teve Teu servo Jó, Senhor, meu Deus e meu Pai, em dizer: bem sei que tudo podes, que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Nós também estamos aqui, Senhor, debaixo dessas convicções. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para termos renovado em nosso coração a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza, Senhor, que aquilo que o Senhor estabeleceu, que o Teu plano, o Teu projeto é melhor, é maior, que vai se estabelecer, que vai abençoar, que vai transformar, que vai operar na nossa vida, na minha casa, na minha família, lá no trabalho, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e o Teu nome será glorificado, para fazer obras extraordinárias,
em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos e nós não ficaremos assim frustrados. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é fiel, é santo e é justo. Deva subianai, em nome do Senhor, nós cremos e acreditamos assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Não fique frustrado, irmão, amém, principalmente com Deus, amém. Frustrar faz parte da vida de todos nós, mas não fica frustrado com Deus, porque Ele sabe todas as coisas, amém, em nome de Jesus, aleluia. Levante as tuas mãos aos céus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua igreja. E todos dizem amém e amém. Jesus aplaude o Senhor Jesus, amém. Um abraço a todos, todos fiquem na paz do Senhor Jesus.